Senhor. Senhor, a mesma oração que o apóstolo Paulo faz aqui, assim eu também o faço, para que eu abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez possa fazer conhecido o mistério do Evangelho. Quando vos for chegada a hora de falar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito fala através de vós. Que o teu Santo Espírito me capacite para proclamar o teu Evangelho, a tua palavra com fidelidade, Senhor, e para que a tua igreja seja edificada. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, certa feita, Heródoto, um historiador e geógrafo grego, disse: em dias de paz, os filhos enterram os pais, porém em dias de guerra, os pais é que enterram os filhos. Guerra é um assunto difícil, que nos causa medo, que nos preocupa. A qualquer instante, por alguma razão qualquer, nações podem entrar em guerra. Entretanto, nós vamos perceber nesse texto que a nossa verdadeira guerra não é essa. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta não é física, mas é espiritual. Muitas vezes o povo de Deus sofre terrivelmente por não entender contra quem está lutando. Pense comigo, seria uma tragédia um soldado sair para a batalha de armas em punho e muita disposição para a luta, mas sem saber contra quem deve lutar. É um grande perigo alguém detonar as suas armas sem ter um alvo certo. E há muitos cristãos que estão entrando na batalha e ferindo os próprios irmãos. Estão atingindo com as suas armas os próprios aliados, em vez de bombardear o arraial do inimigo. Dito isso, a título de introdução, precisamos perguntar contra quem é a nossa luta. Warren Wiersbe destaca alguns pontos no texto que lemos: o inimigo, o equipamento, o poder e o encorajamento de que precisamos nessa batalha. Em primeiro lugar, vejamos o inimigo contra quem lutamos nessa batalha. O verso 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Vejam, irmãos, não podemos lutar contra quem não conhecemos. Portanto, é importante se perguntar quais são as características desse inimigo. Efésios capítulo 6, nesses primeiros versos, diz que o diabo, mesmo não sendo onipresente, onisciente e onipotente, ele tem os seus agentes espalhados por toda parte. E esses seres caídos estão a seu serviço para guerrear contra o povo de Deus. Paulo fala de principados, de poderios, de príncipes desse mundo de trevas e exércitos espirituais do mal. Isso sugere que existe uma cadeia de comando, existem cabeças e subalternos, existem líderes e liderados, quem manda e quem obedece no reino das trevas, e esse reino articula-se contra a igreja. O diabo e os seus demônios rodeiam a terra e passeiam por ela. Eles investigam a nossa vida, buscando uma oportunidade para nos atacar. E esse inimigo não dorme, ele não tira férias nem descansa. Esse inimigo tem um variado arsenal, ele usa ciladas. Para cada pessoa, ele usa uma estratégia diferente, ele ousa mudar os métodos. Esse é um inimigo muito perigoso, irmãos, porque é um inimigo invisível.
O diabo e os seus agentes são seres reais, porém invisíveis. Esse inimigo espreita-nos 24 horas por dia. Ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele escuta cada palavra que você fala. Ele vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. Ele é um inimigo espiritual. Você não pode guerrear contra ele com armas carnais. Ele age de forma inesperada. Segundo, ele é um inimigo maligno. A Bíblia o chama de diabo, de Satanás, de assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão. O seu intento é roubar, matar e destruir. Ele sabe que já está sentenciado à perdição eterna e ele quer levar consigo homens e mulheres, tantos quantos ele possa tragar. Terceiro, é um inimigo astuto. Ele usa ciladas, armadilhas, ardis. Ele age dissimuladamente como uma serpente. Ele disfarça-se. Ele transfigura-se em anjo de luz. Os seus ministros parecem ser ministros de justiça. Ele usa uma voz mansa. Ele usa muitas máscaras. Ele tenta enganar as pessoas, levando-as a duvidar da palavra de Deus. Ele também age assustadoramente como um leão. Ele ruge para assustar. Paulo fala que precisamos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. O dia mau é o dia de duras provas, os momentos mais críticos da vida, quando o diabo e seus subordinados nos assaltam com grande veemência. O dia mau refere-se àqueles dias críticos de tentação ou de constante assalto satânico que todos os filhos de Deus sofrem. Nesses dias, somos subitamente assaltados sem nenhum aviso, nenhum sinal de tempestade. E o diabo e os seus asseclas ameaçam e intimidam as pessoas com o propósito de destruí-las. Eles atacam com fúria no dia mau. Eles também agem com diversidade de métodos. Eles estudam cada pessoa para saber o lado certo para atacá-la, a sua maior fragilidade. Sansão, Davi, Pedro foram derrubados porque o diabo variou seus métodos. E eu preciso alertar você hoje. As forças do mal continuam em ação. Precisamos estar atentos para identificá-las, do contrário, sofreremos sérios danos. William Hendrickson, escrevendo sobre essas ciladas do diabo, ele afirma: alguns desses manhosos, ardis e malignos estratagemas são: primeiro, ele diz confundir a mentira com a verdade de forma a parecer plausíveis. Citar, ou melhor, citar erroneamente as Escrituras, com o propósito de enganar. Disfarçar-se em anjo de luz e induzir seus ministros a fazerem o mesmo, aparentando ser apóstolos de Cristo. Arremedar a Deus, isto é, zombar, debochar, fazer uma caricatura que não traduz a verdade. Reforçar a crença humana de que Deus não existe. E, acima de tudo, prometer ao homem que por meio das más ações pode-se chegar a obter o bem. Nós vimos que nós temos um inimigo astuto. Quarto, é um inimigo persistente. É por isso que o texto fala que, havendo feito tudo, vocês precisam permanecer firmes. Pois o diabo e suas hostes não recolhem as suas armas. Ao ser derrotados, eles voltam com novas estratégias. Foi assim com Jesus no deserto, onde ele foi tentado. Elias fugiu depois de uma grande vitória. Sansão foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Davi venceu exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Pedro caiu na armadilha da autoconfiança. Quinto, é um inimigo numeroso. Paulo fala de principados, de poderios, de príncipes desse mundo de trevas e exércitos espirituais do mal.
O diabo e seus anjos estão tentando, roubando e matando pessoas em todo o mundo. Eles são numerosos. Não podemos vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos, nem com nossas próprias armas. Sexto é o inimigo oportunista. Mesmo depois que o vencemos, precisamos continuar firmes, porque ele sempre procura um novo jeito de atacar. Quando o crente deixa de usar toda a armadura de Deus, ele encontra uma brecha, entra e faz um estrago. Não podemos ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefesos. Lembrem, o diabo e suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar de súbito. Vejam algumas de suas ações na vida do povo de Deus. Ele furta a palavra do coração, Lucas 8. Ele semeia o joio no meio do trigo, Mateus 13. Ele opõe-se ao pregador, Zacarias 3. Ele intercepta a resposta às orações dos santos, Daniel 10. Ele oprime pessoas com enfermidades, Lucas 13. Ele resiste à obra missionária, 1 Tessalonicenses. Ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão, Mateus 18. Ele usa a arma da dissimulação, 2 Coríntios 11. Ele usa a arma da intimidação, 1 Pedro 5. Ele age na disseminação de falsos ensinos, 1 Timóteo 4. E por fim, ele ataca a mente dos homens, 2 Coríntios 4. Ele vive ao nosso derredor, querendo nos atacar e destruir. Por essa razão, precisamos entender, em segundo lugar, o equipamento que precisamos para essa batalha. Veja comigo a partir do verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo listou 6 equipamentos imprescindíveis para entrarmos nessa peleja. Que equipamentos são esses? Primeiro, ele fala do cinturão da verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Satanás é o pai da mentira, mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo. A máscara da mentira um dia cai. A ideia aqui no grego é de você se cingir com um cinturão da verdade. E isso é muito importante, pois o cinturão é o que segurava as outras partes da armadura juntas. Então vejam a importância da verdade na vida do crente. A verdade é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Um homem de integridade com a consciência limpa pode enfrentar o inimigo sem medo, assim como Lutero enfrentou a dieta de Worms. É interessante porque quando Lutero foi convocado, ele disse: me mostre nas Escrituras se eu estou errado. Ele estava ancorado na verdade das Escrituras. O cinturão é o que segurava a espada. A não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade. Davi viveu um ano mentindo sobre o seu caso com Batseba. E tudo começou a ir de mal a pior em sua vida. Quando que as coisas começaram a mudar? Quando ele confessou o seu pecado, a mentira que ele estava vivendo, e se arrependeu. Segundo, Paulo falou sobre a couraça da justiça, vestindo a couraça da justiça. Essa peça da armadura feita de metal cobria o guerreiro do pescoço ao peito, protegia o coração e os órgãos vitais. Esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo, como também o caráter justo que o crente exerce em sua vida diária. Em outras palavras,
A couraça representa a vida devota e santa, ou seja, a retidão moral. Sem a justiça de Cristo, a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. Satanás é o acusador, mas a sua acusação não prospera por causa da justiça de Cristo imputada a nós. Mas a nossa justiça posicional em Cristo, irmãos, sem uma justiça prática na vida diária, apenas dá a Satanás oportunidade para nos atacar, para envergonhar o Evangelho. Por isso essas duas coisas precisam caminhar juntas. Tiago 2 diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Terceiro, Paulo falou sobre o calçado do Evangelho. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os soldados romanos usavam uma sandália com cravos na sola para lhe dar segurança e agilidade na caminhada e corrida por lugares escarpados. Se quisermos ficar firmes e de pé na luta, nós precisamos estar calçados com o Evangelho, que nos dá paz com Deus e com o próximo. Precisamos ter pés velozes para anunciar o Evangelho da paz aos perdidos. O diabo declara guerra para destruir os homens, mas nós somos embaixadores do Evangelho da paz. Quarto, Paulo falou sobre o escudo da fé. Ele diz no verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uma das armas mais terríveis do inimigo eram os dardos inflamados, porque não apenas feriam, mas também incendiavam, causavam um grande estrago no meio do povo de Deus. Cuidado, irmãos. O diabo lança dardos inflamados em nosso coração, em nossa mente. São mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardentes desejos de pecar. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. Na aljava do diabo há toda espécie de dardos ardentes. Alguns dardos inflamam a dúvida, outros a lascívia, a cobiça, a vaidade, a inveja, a discórdia, contendas no meio do povo de Deus. E por isso que o texto diz, vocês devem abraçar sempre o escudo da fé. E essa ilustração é muito interessante, irmãos. É de um escudo que media 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura. E a ideia é que ele protegia todo o corpo do soldado. E o mais interessante é quando os soldados lutavam emparelhados, eles formavam como que uma parede contra o adversário. Em outras palavras, quando lutamos juntos, esses dardos inflamados dificilmente irão nos atingir. Quando lutamos juntos. É por isso que a igreja precisa estar unida, andar sempre unida. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, tentando destruir, desunir a igreja, separar o povo de Deus. Mas se a igreja permanecer unida, ela será mais forte. E caminharemos então, marcharemos de glória em glória, de fé em fé, até entrarmos em Sião. E esse escudo é da fé, pois precisamos estar alicerçados nela para não cair.
Hebreus 10 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Quinto, Paulo falou sobre o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Satanás ataca a mente. Essa foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, à razão, ao conhecimento. Por isso, muitos erram, às vezes até por ignorância, desconhecimento das Escrituras. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. O crente que estuda a Bíblia, está firmado na palavra de Deus, nas santas Escrituras, ele não cede às propostas sedutoras do diabo facilmente. Ele precisa andar firmado na palavra. Sexto, Paulo falou sobre a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a arma de ataque. Essa espada é a palavra de Deus. Nós vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. É pela palavra que saqueamos o reino das trevas, a casa do valente. É pela palavra que os cativos são libertos. É a palavra que é poderosa, viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. É pela palavra. Moisés quis libertar os israelitas com a espada carnal, e ele fracassou. Mas quando ele usou a espada do Espírito, o povo foi liberto. Pedro quis defender a Cristo com a espada e fracassou. Mas quando brandiu a espada do Espírito, multidões se renderam a Cristo. Cristo venceu Satanás no deserto usando a espada do Espírito. Nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. A Bíblia nos afasta do pecado. O pecado nos afasta da Bíblia. Infelizmente, há crentes mais comprometidos com talvez a faculdade que cursam, um trabalho que executam, entretenimento, seja uma série, filme ou livro que os entretém, ou qualquer outra coisa. Por vezes, dedicamos horas e horas com algo que para nós é atrativo, mas não dedicamos 1 minuto sequer com a bendita palavra de Deus. Terceiro lugar, o poder para vencer essa guerra. Destacamos aqui 5 verdades, irmãos. Primeiro, precisamos do revestimento do poder de Deus. Ele disse no verso 10: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não podemos entrar nessa arena de combate confiados em nossa própria força. Precisamos ser revestidos com poder. Por que que a igreja nos dias de hoje, em nosso mundo, em nosso século, muitas vezes está sem poder? Estamos sem poder porque perdemos muitas vezes o foco com discussões tolas, enquanto deveríamos orar, jejuar, crer e fazer a obra de Deus na força do seu poder. Estamos precisando de poder, de uma capacitação especial do Espírito de Deus. Precisamos de uma obra do céu e não dos enganos da terra, não daquilo que o homem pode forjar com as suas próprias mãos, mas de revestimento do alto. Segundo lugar, precisamos do revestimento de toda a armadura de Deus. Paulo disse: revestivos, no verso 11, de toda a armadura de Deus. Verso 13, por isso, tomai toda a armadura de Deus. Já observamos que Paulo fala de 7 peças da armadura, e 7 é o número da perfeição. É preciso revestir-se de toda a armadura de Deus, sem deixar nenhuma brecha.
Terceiro, precisamos de vigilância constante. Ficar firme contra as ciladas do diabo é ficar atento, de olhos abertos, vigiando a todo instante. É ficar de prontidão para o combate, é não dormir em meio à luta, como os discípulos de Jesus dormiram no Getsemane. Vigiar é não brincar com o pecado, é fugir da tentação, é não ficar flertando com situações sedutoras. Martin Lloyd Jones diz que o diabo não precisa usar suas ciladas contra o incrédulo, contra o não cristão. Ele não precisa fazer isso. O incrédulo já está na casa do valente, na potestade de Satanás, no reino das trevas. O diabo escala os seus demônios mais terríveis, disse ele, para atacar os filhos de Deus. Quarto, precisamos estar apostos e não ceder às pressões, para que possais resistir no dia mau. Se não estivermos atentos, correremos o risco de ficar revoltados, talvez, e amargurados com Deus, ao nos depararmos com o dia mau. Por falta de discernimento espiritual, de maturidade, muitos ficam zangados com as pessoas, desanimados espiritualmente e até mesmo decepcionados com Deus, com o próprio Senhor. Quinto, precisamos continuar atentos, mesmo depois de uma grande vitória, irmãos. O verso 13 diz: e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não vá fazer como nos filmes. Depois que o herói vence uma luta, ele vira de costas para o inimigo. E não percebe ele se levantando de novo para o atacar. A nossa luta contra o diabo e suas hostes continuará até que ele seja lançado no lago de fogo. Enquanto vivermos aqui, nós teremos lutas. Aqui não é lugar de descanso, mas de batalha. Essa peleja não existe cessar-fogo, não existe trégua, não existem acordos de paz. Depois de uma vitória, não devemos arriar as nossas armas, pois não há momento mais vulnerável na vida de um indivíduo do que depois de uma grande vitória. O segredo da vitória é a vigilância constante. Quarto, a energia com a qual devemos lutar essa guerra. Versos 18 ao 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Oração é energia que capacita o soldado crente a usar a armadura e brandir a espada do Espírito. Moisés orou, Josué brandiu a espada contra Amaleque, pois oração e ação caminham juntas. Oração e ação. Oração, poder para a vitória. Alguém certa vez disse: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E Paulo então vai falar sobre 6 coisas importantes a respeito da oração aqui. Primeiro ele fala sobre o tempo, orando em todo o tempo, no verso 18. Isso não significa que você estará 24 horas orando de maneira audível. Isso quer dizer que devemos estar em constante comunhão com Deus. O crente vive sempre diante da presença do Senhor. A sua mente está ligada nele. O crente deve orar sempre, porque ele está sempre exposto ao ataque do inimigo. Segundo, ele diz com toda oração e súplica. Vejam, ele fala da natureza, mais do que um tipo de oração. Devemos usar súplica, intercessão, ações de graças. O crente que ora apenas pedindo coisas está perdendo o real sentido da oração, que é se manter em intimidade com o nosso Deus, que é também o nosso Pai, que ouve as nossas orações.
e que devemos colocar diante dele, abrir o nosso coração diante dele, e interceder pela sua igreja, e suplicar pela vida da sua igreja. Terceiro, ele fala da esfera, no espírito. Quer dizer que essa oração ela precisa ser motivada e assistida pelo Espírito. Romanos capítulo 8 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, pois segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É como se muitas vezes a nossa oração, com toda a sua imperfeição, ele então leva para Deus como um aroma suave. Porque ele conhece, sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, e segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quarto, ele fala novamente da vigilância, e para isso mesmo, vigiando. A ilustração aqui é como de alguém orando de olhos abertos. Nós devemos orar e vigiar. Devemos fazer como Neemias, capítulo 4. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos de dia e de noite. Orar e vigiar é o segredo da vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Pedro dormiu e não orou nem vigiou. Ele foi derrotado no Getsêmani. Por isso Jesus Cristo disse em Mateus 26... Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quinto, a perseverança da oração, ele diz no verso 18, com toda perseverança. A igreja primitiva orou com perseverança e também devemos orar da mesma forma, irmãos. Com perseverança, não desistir de orar, não desanimar na oração, não entregar os pontos, não desistir nessa luta. Devemos dobrar os nossos joelhos, interceder ao Senhor, e suplicar ao Senhor, e clamar ao Senhor, pela sua família, pela sua vida, pela sua igreja, pelo seu reino, pela expansão do seu evangelho. Nós devemos perseverar em oração. Sexto, alcance, ele diz com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós somos um exército, irmãos. Precisamos orar uns pelos outros e orar por todos os santos. Quando um soldado cai, nós tornamos-nos mais vulneráveis. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos orar uns pelos outros. Nenhum soldado, ao entrar em combate, ele ora só por si mesmo, mas também por seus companheiros. Nós constituímos um exército, o exército de Cristo. O sucesso de um é o sucesso de todos. Vejam que Paulo, ele pede oração também por si mesmo, não para se livrar da prisão, mas para tornar-se mais eficaz na proclamação do Evangelho. Ele dizia também por mim, orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Assim como nos tempos de Paulo,
Nós temos hoje uma grande luta pela frente, irmãos. Cada vez mais, a perseguição à igreja aumenta, as lutas aumentam, os desafios estão à nossa porta e nós precisamos orar. Nós precisamos interceder pela nossa nação, nós precisamos orar para que Deus nos dê intrepidez, coragem, ousadia para pregar o Evangelho com fidelidade, porque os dias são maus. Nós precisamos orar para que Deus nos mantenha de pé, para que Deus mantenha a sua igreja de pé, para que a sua igreja não desanime, para que ela não retroceda, mas para que ela sempre avance, caminhe sempre em frente, marchando vitoriosamente, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos.